Olá você, como vai? Tudo bem? Estou aqui para gravar mais uma videoaula para você, para os meus alunos, para todos aqueles que têm curtido, que têm visto esses vídeos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, você vai receber os nossos cultos, você vai receber algumas mensagens pequenas, você vai receber esses estudos, nossos passeios, tudo aquilo que nós fizermos é comunicado em nosso canal. Então se inscreva, clique no sininho, coloque para receber todas as mensagens, curta os nossos vídeos e compartilhe para alguém, ok? Em breve nós vamos estar fazendo aí um sorteio de uma Bíblia, NAA, uma Bíblia de uso diário aí para a gente, ok? Em breve você vai ter mais informações. Bem, nós vamos falar hoje do 6º capítulo do livro de Millar Erickson, Introdução à Teologia. O capítulo 6 vai tratar da credibilidade da palavra de Deus, a inerrância. Termo bem complicado, né? Será que os escritos bíblicos que nós temos são realmente inerrantes? Para a comunidade de teologia mais ampla, isso é um assunto irrelevante e uma concepção antiquada da Bíblia. É bem antiquado, né? A gente vê bem esse inerrante, pois isso é antiquado. A alta crítica já veio aí, já picotou toda a Bíblia, já colocou como mais um livrozinho aí que pode ser estudado, fruto das ideias e da religião judaica lá de homens de 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Maravilhoso, tudo resolvido. Bem, mas para nós, cristãos, que vivem firmados na palavra de Deus, que embasam suas vidas na palavra de Deus, que a tem como regra de fé e prática, é complicado dizer isso, né? Vários conceitos de inerrância são apresentados para nós. O primeiro conceito de inerrância é o conceito de inerrância absoluta. Sustenta que a Bíblia, que inclui análise bem detalhada de assuntos científicos e históricos, é totalmente verdadeira. Então aqui é bem radical. Tudo que está escrito aqui, tanto as questões históricas como científicas, são totalmente verdadeiras, sem nenhum tipo de questionamento. Por exemplo, a descrição do mar de fundição indica que seu diâmetro era de 10 cúbitos, enquanto a circunferência era de 30. Entretanto, como sabemos, a circunferência de um círculo, para quem é bom de exatas, de matemática, é π. E o valor de π é 3,14. Para ser mais exato, 3,14159. Então, há aqui uma diferença quanto aos dados que nós temos matemáticos e o que está escrito lá na circunferência do mar de fundição. Vamos ver algumas soluções para isso lá na frente. A inerrância plena. Primeiro vimos a inerrância absoluta, agora vamos ver a inerrância plena. Também sustenta que a Bíblia é completamente verdadeira, apesar de o objetivo principal da Bíblia não ser prestar informações científicas nem históricas. Ok, a Bíblia é verdadeira, o objetivo principal da Bíblia não é prestar informações históricas e científicas, essa não era a finalidade. A finalidade do Senhor era se revelar ao seu povo, era buscá-lo por uma relação íntima, quebrada no Éden, era explicar e demonstrar o seu plano, era indicar aquilo que ele requereria do homem, o que ele ofereceria ao homem. Então, era um objetivo bem definido que a palavra tem. Ok? Vamos continuar. As declarações científicas e históricas que ela fornece são completamente verdadeiras. O objetivo principal da Bíblia não era oferecer relatos históricos e científicos. E então deixar isso aí para a humanidade. Porém, aonde ela se faz, onde acontece isso na palavra, ela é totalmente verdadeira. Ok? A plena inerrância considera as referências científicas e históricas como referências fenomenais, ou seja, são registradas como se apresenta aos olhos. Não são exatas, antes descrições populares, mesmo assim, são corretas. Ok? Então, o que ela diz aqui é o seguinte, que os registros bíblicos de alguns fatos científicos e históricos são apresentados em formas fenomenológicas,
O que são formas fenomenológicas, ou melhor dizendo, linguagens, ou linguagem fenomenológica? É como a pessoa vê, ela narra. Então, vamos supor, foi visto que os muros de Jericó caíram, foi narrado assim. Ok? Não houve nenhum tipo de tentativa de detalhar a razão pela qual, cientificamente falando, o muro caiu. Deus colocou para rodear, caiu. Ok? Colocou o povo para rodear e aí derrubou o muro. Outro exemplo é de Josué. Josué disse que o sol parou. Bem, desde tempos copernianos, nós sabemos que a Terra e os demais planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol. E não como se imaginava, o Sol girava em torno da Terra. Nessa concepção antiga, Josué olha e diz, o Sol parou. Porque essa não é a concepção que nós temos. Até hoje nós falamos assim, o Sol nasce, ou o Sol vai nascer tal hora, ou o Sol se põe. É uma expressão idiomática. Até os cientistas consideram e falam assim. Por quê? Porque é como nós vemos, é uma questão fenomenológica. Então nós continuamos dizendo, como Josué, que o sol vai se pôr, que o sol vai nascer. Né? E ele disse, o sol parou, foi o que ele viu, o sol não caminhou. Ok? Então está certo essa questão da plena inerrância, dizer que muita coisa narrada ali histórica e cientificamente são linguagens fenomenológicas, porque foi narrado como foi visto. A inerrância limitada. Vimos a inerrância absoluta, a inerrância plena, e vamos ver agora a inerrância limitada. Também considera a Bíblia tanto inerrante quanto infalível em suas referências doutrinárias à salvação. Faz-se distinção entre assuntos não empíricos, experienciais, revelados, de um lado, e referências empíricas naturais, de outros. As referências científicas e históricas contidas na Bíblia refletem o entendimento corrente na época em que a Bíblia foi escrita. Os escritores bíblicos estavam sujeitos às limitações de seus tempos. Beleza, creio também nisso, né? A inerrância limitada, ela dá uma visão para a gente de que, olha, é inerrante. Porém, você tem que levar em consideração que os escritores bíblicos, eles estão sujeitos ao entendimento científico, histórico e fenomenológico do seu tempo. Ok? Não podemos cobrar que eles saibam que tudo que é criado do átomo. E do que o átomo já foi dividido. Não temos como cobrar isso deles. Nem que o Sol não gira em torno dos planetas. Sim, o contrário. Então, como a gente vai cobrar isso para essas pessoas daquele tempo? A revelação e a inspiração, ainda falando aqui da inerrância limitada, a revelação e a inspiração não colocaram os escritores acima do conhecimento habitual. Deus não nos revelou a ciência ou a história. Desse jeito, nessas áreas, a Bíblia pode conter erros. Então, nessa parte aqui, ela diz que pode haver algum erro. Pode haver algum erro em questões de dados históricos e científicos. Pode haver, segundo esse conceito. Isso, porém, não tem grandes consequências, eles dizem. Porque se você está dizendo que o objetivo principal de Deus não é revelar ciência nem história, você, então, não vai ter problema com isso. Porque os escritores, os autores, estão debaixo do conhecimento que eles têm limitado. Ok? Limitado àquele tempo que eles existiram. A Bíblia é plenamente verdadeira nos objetivos para os quais foi dada. A Bíblia é plenamente inerrante. Beleza, ok. Vemos aqui essa questão da inerrância limitada tendo algumas bases bem coerentes. A importância da inerrância. Muitos não apoiam a questão sobre análise a respeito da inerrância bíblica.
afirmam ser de menor importância e que deveríamos nos debruçar com outras questões. Então, para algumas pessoas, a gente está perdendo tempo em tentar provar que há a inerrância bíblica, que há outras questões que nós deveríamos nos debruçar mais importantes. Porém, vários pastores têm experiências com dúvidas legítimas de irmãos que querem ter certeza que estão colocando sua confiança no que realmente Deus revelou e inspirou, histórica, teológica e epistemologicamente falando. Então, há pessoas que têm dúvidas sinceras. Eu mesmo fui uma pessoa que tive grandes questões quando eu me converti. Engraçado, a gente abraça outras religiões, a gente tem outras seitas na cabeça, muitas pessoas adoram pedra, faziam trabalhos aí que a gente sabe que sem nenhum tipo de comprovação científica. Mas quando a gente nasce de novo, que a gente tem um encontro com Deus e a gente começa a ter um livro base, que é a palavra do Senhor, quantas dúvidas surgem, principalmente para aquelas pessoas mais inquiridoras que vieram aí. Você terminou o seu ensino médio, provavelmente você teve contato com o evolucionismo, com a ideia dos dinossauros, você teve contato talvez com várias teorias sobre a inexistência de Deus, o próprio marxismo, o Feuerbach, que dizia que Deus não criou o homem, foi o homem que criou Deus. Então você pode ter tido contatos com ideias que ficaram impetradas na sua mente. Aí você se converte e dá de cara com um Deus que cria a partir do nada. Ex nihilo. Então você se espanta. John Stott, ele tinha uma visão evolucionista. Deus criou, mas foi um autor que abraçou essa questão. Mas a maioria dos autores e expositores bíblicos são ou alguns criacionistas, outros abraçam design inteligente. Então nós vemos e observamos que são várias as questões que enfrentamos quando a gente vem para a presença do Senhor e temos contato com a palavra de Deus, agora com os olhos abertos para entendermos, com professores de escola bíblica, pastores ensinando. Então, a gente se depara com muitas questões que precisam ser depuradas, que precisam ser dirimidas. Então, dizer que isso aqui é irrelevante, a gente está estudando, é complicado, principalmente à luz desses irmãos que são inquiridores. Eu dizia que eu tinha uma mente científica, porque a gente, queira ou não queira, você é influenciado pelo racionalismo, pelo iluminismo. Queira ou não queira, você é influenciado pelo romantismo, que foi uma reação a essa cosmovisão de mundo. Então, nós precisamos estar pronto para ajudar essas pessoas. Ok? A importância teológica. Jesus, Paulo e grandes personalidades bíblicas entendiam que a palavra de Deus tinha autoridade até nos pequenos detalhes. A gente vê várias citações deles de coisas pequenas, porque para eles elas tinham autoridade. Porque para eles havia autoridade até nos pequenos detalhes. Isso confirma que as Escrituras são completamente inspiradas por Deus. Os apóstolos, os escritores bíblicos, o próprio Jesus utilizou de detalhes da palavra de Deus que autorizou essas passagens a gente dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, é inerrante. A implicação disso é, se Deus é onisciente, conhece todas as coisas, não pode haver engano da parte dele sobre um assunto, nem negligência de outro. E mais, se ele é onipotente, é capaz de influenciar os escritores bíblicos de maneira a não permitir que entre erros de forma alguma, e sendo um ser em sua natureza verdadeiro, desejará utilizar esses atributos de tal forma que seres humanos não sejam desorientados pelas Escrituras. Óbvio, se o nosso Deus é onipotente, se o nosso Deus é onisciente, então Ele é poderoso para guiar toda essa inspiração, até os detalhes, para que não fiquemos perdidos disso. Então a nossa crença na inerrância é fundamentada num Deus verdadeiro.
num Deus que tem todo o poder, conhece todas as coisas. Então, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Assim, nossa ideia de inspiração implica, logicamente, a inerrância bíblica. Se fosse provado que a Bíblia não é totalmente confiável, a ideia de inspiração seria prejudicada. E é verdade. Então, precisamos conhecer os detalhes dessa inerrância. Será que essa palavra inerrância é a principal, é a melhor a ser usada? O sentido de inerrância, quando foi forjado, é o mesmo de hoje? O que a Bíblia queria dizer de inerrância, de veracidade? Tudo isso precisamos também analisar. A importância histórica. Historicamente, a igreja tem se apegado à ideia de inerrância bíblica desde seus primórdios. As palavras elas sofrem conotações. Muitas das vezes, o valor semântico de uma palavra não é o sentido literal da palavra. Por exemplo, quando eu digo assim, preciso jogar bola, é o valor literal da palavra. Agora, quando eu digo assim, meu Deus, eu estou uma bola, né? O valor semântico dessa palavra é diferente dentro dessa frase, dessa oração. Então, o sentido das palavras, eles vão mudando, de certa forma, vão arrefecendo, vão potencializando. Então vamos continuar vendo aqui. Sempre que se abandona a inerrância bíblica, ou que um teólogo ou escola teológica trata como assunto secundário, o desdobramento é que se acaba abandonando doutrinas essenciais, como a divindade de Cristo, a Trindade, os milagres, e a história já comprovou isso. Toda vez que a gente abandona a inerrância bíblica, nós vamos cair no deísmo aberto, nós vamos cair na teologia liberal. Isso é algo muito, muito, muito perigoso. A importância epistemológica. Epistemologia é o ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico e é o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências. Ok? Então vamos lá. Importância epistemológica. Se o nosso fundamento para conhecer e manter qualquer declaração teológica é o fato de que a Bíblia a ensina, é da maior importância que ela se prove fiel em todas as suas declarações. Então, a importância, como eu falei para vocês, a epistemologia vai tratar do conhecimento científico e o estudo crítico das principais hipóteses e resultados das diversas ciências. Então, se ela se propõe a declaração teológica de que ela é inerrante, a gente tem, então, que analisar isso. Se concluíssemos que certas declarações históricas ou científicas ensinadas pela Bíblia não fossem verdadeiras, as implicações para as declarações teológicas seriam vastas. Então, é perigoso dizer que a Bíblia não é inerrante. E as implicações disso seriam nefastas. A inerrância e os fenômenos. Há vários tipos de passagens problemáticas. Há relatos bíblicos que contêm aparentes divergências com referência à história secular e à ciência. Devemos encarar essas passagens problemáticas com sinceridade, admitindo uma harmonização moderada entre os relatos bíblicos e os seculares. Então, sermos fundamentalistas, achando que não podemos nos abrir e ter uma equiparação e ter uma moderação, melhor dizendo, entre aquilo que se diz cientificamente e estou falando de questões históricas e científicas, não estou falando de questões cruciais de doutrinas, ok? Então, muita briga houve aí durante os séculos, né? Queriam até matar Galileu Galilei, Copérnico, porque eles disseram que o Sol não girava em torno da Terra, e era o contrário. Então a igreja queria matá-los, tirar a vida deles, por causa desse conhecimento externo, um conhecimento secular.
Então nós temos que deixar os fatos falarem por si mesmos. Nós não estamos falando de pseudociência. Estamos falando de ciência, coisas comprovadas, coisas que, se a gente repetir o processo, vai ser comprovado, e não teorias que são, na verdade, paralelas aos dados bíblicos. Por exemplo, você afirmar que você é um darwinista, você é um evolucionista, é complicado, porque nós temos várias questões nesse aspectos. Muitos deixaram o darwinismo, fundaram o neodarwinismo, outros até o neodarwinismo já deixaram. Nós cremos na microevolução, que são mutações dentro da própria espécie, mas nós não cremos na macroevolução, que são mutações de espécies diferentes para outra. Então, isso não há comprovação. O elo perdido nunca foi se encontrado, nunca se achou esse processo, porque se houve uma evolução, tem que ter havido um processo. Nunca se achou nenhum tipo de material, nenhum tipo de fósseis que viessem a mostrar esse processo. Um animal, meio isso, meio aquilo, ainda no processo. Então é complicado isso aí, não vou nem entrar nisso aí. Ok? Não é o nosso assunto. Então, nós temos que ser moderados e nos ater aos fatos, e não a outras teorias que querem se tornar absolutas enquanto teorias e subjugar outras teorias. Para eles são teorias que para nós são muito coerentes. E o próprio design inteligente é muito coerente. É proibido ser pregado nos Estados Unidos em muitas escolas. Então, essas questões que eu estou falando. São essas questões que eu estou falando. Bem, com respeito a alguns desses problemas, simplesmente não temos informações suficientes para uma compreensão completa. Então, há muitas coisas que a gente ainda não tem informações suficientes e a gente não pode, mas não espera. O tempo, muita coisa que a arqueologia descobriu, refutou a crítica de que era errante no passado, a Bíblia. Muitos fatos dela. Então, os achados arqueológicos, refutou isso aí e comprovou que era totalmente veraz aquilo que a Bíblia estava falando. Ainda assim, podemos continuar crendo na inerrância das Escrituras, baseados em sua própria alegação, sabendo que se tivéssemos os dados todos, ou todos os dados, os problemas seriam resolvidos. Claro, com certeza. Mais uma vez eu falo, a gente deve aguardar, esperar, tendo certeza que o Deus onipresente, onisciente e onipotente tem poder para guiar a sua Bíblia de tal ponto que não cause nenhum tipo de desorientação para os seres humanos, para os seus filhos, ou para aqueles que são sinceros em buscar. Ok?